Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast O Amanhã Hoje. O futuro já chegou. E eu sou Ricardo Amorim, economista, empreendedor e apaixonado por inovação. E hoje, para falar sobre inovação como matéria-prima, eu tenho aqui com a gente a honra de ter Cris Arcangeli, empreendedora serial, palestrante, apresentadora e investidora. Esqueci de alguma coisa? Não, tá tudo aí. Tudo bem, Então, Ricardo? tudo ótimo. Prazer gigante ter você aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro falar sobre esse assunto. Vai ser muito legal. Eu tenho toda a certeza. E para começar, eu queria que você contasse um pouco da tua história, porque você já, além do que você já faz hoje, você já fez tanta coisa em áreas tão diferentes. Conta um pouco como foi inovação para você ao longo da tua carreira. Você sabe, Ricardo, que eu falo que a inovação faz parte de tudo que eu fiz mesmo, né? Eu sempre falo que a inovação te dá licença poética de começar pequeno, né? Porque é ela que faz com que você consiga vender mais e consequentemente, lucrar mais e ter sucesso em alguma coisa que você faz. E eu descobri isso meio sem querer mesmo. Acho que quando eu me formei dentista, né? Lá alguns anos atrás, eu resolvi fazer endodontia, que é tratamento de canal. E aí, eu já gostava de coisas naturais e tal, aí falei, quer saber, eu vou estudar um pouco sobre homeopatia e vou fazer tratamento de canal com medicamento homeopático, em vez de usar corticoide, antibiótico, que se usava na época, que era muito agressivo. Bom, comecei minha briga para conseguir aprovação para assistir o curso de homeopatia, porque era só para médicos, eu como dentista não poderia ver, mas me deixaram assistir o curso. E eu aprendi sobre as plantas e fiz realmente um teste com calêndula e outras plantas no canal. Isso deu super certo. E aí eu fui fazer uma apresentação num congresso de odontologia que acontecia, ou deve acontecer ainda, no AMB. E era uma sala gigantesca, assim. E essa sala lotou 2 vezes, que as pessoas queriam saber dessa inovação, que era usar a homeopatia na odontologia, que nunca tinha sido usado. Posso só te interromper um minutinho? Porque eu acho que é super legal disso aqui, é que mostra que a inovação não era o uso, já havia uso de homeopatia, mas não na odontologia. E com grande frequência a inovação é exatamente isso, é pegar 2 coisas que já existem, casá-las e criar uma terceira que ainda não existia. Normalmente eu falo que inovação as mais incríveis ou disruptivas, elas são inovações cruzadas, quando você cruza 2 mercados diferentes. E principalmente quando você transforma uma coisa que já era feita numa coisa diferente, né? Uhum. Então você não precisa inventar alguma coisa do zero, você pode transformar aquilo que era feito de uma forma diferente. E eu vim fazendo isso algumas vezes, inovação cruzada principalmente. Acho que foi uma coisa que eu pratiquei em quase todas as empresas as empresas que eu fundei. Mas aí começou assim, ali na homeopatia, fazendo esse canal, e isso fez com que a minha carreira, mesmo muito nova, começando ali a minha especialização em endodontia, escalasse muito rápido. E aí 4, 5 anos depois, falei, não quero mais ser dentista, eu vou fazer outra coisa. E aí, de novo, era uma dor própria. Falei, meu cabelo muito enrolado, muito crespo, muito seco, e se usava muito sal em shampoo na época, né? É uma forma muito, muito barata de fazer shampoo, é quando você coloca o sal, que ela dá viscosidade no produto. Eu falei, por que a gente não faz um shampoo natural à base de plantas? Lembrando das minhas plantas da homeopatia. Porque se funcionava para canal, vai funcionar para o cabelo. E ali contratei um químico pelo jornal Estado de São Paulo, procurei lá, onde a gente procurava pessoas naquela época, procurei lá pus um anúncio, contratei um químico e comecei a testar. Que ano foi isso? Nossa, 85, porque quando eu comecei a Fitoeros foi 86, deve ter sido alguns anos antes, 84, 85, sei lá. E aí comecei a testar essas matérias-primas e tal, e os produtos, e finalmente acabamos criando a primeira marca de shampoos naturais do mercado, e o primeiro shampoo sem sal, que era a Fitoeros. E quando eu fui apresentar essa marca também, de novo, no AMB, numa feira da cosmética que existia naquela época, que era incrível, foi um boom, assim. Meu stand lotou de gente, porque as pessoas queriam ver o que era um shampoo natural que não existia na época, o que era um produto sem sal, que também não existia na época, o que se falava na época, a única coisa que se falava era pH neutro.
E depois, várias inovações que eu trouxe, assim, a embalagem de PET, porque se usava PVC na época, a primeira tampa flip-top, mudei algumas nomenclaturas, as pessoas falavam creme rinse, eu comecei a chamar de condicionador, as pessoas falavam de banho de creme, eu comecei a chamar de máscara de cabelo. Então, se juntou, assim, um monte de novas inovações. A primeira tampa flip-top, que as tampas eram de rosca. Então, juntaram ali, nessa marca, várias inovações que fizeram com que a marca se destacasse bastante. E no lançamento, só terminando, eu resolvi fazer um lançamento no Gallery, que era um lugar fechado, lembra? Aquele clube que era fechado, ninguém podia entrar. Então era bastante inovador alguém conseguir acesso sem ter, poder ter acesso àquilo. Então eu convidei todos os imprensa, os clientes e tal, porque ninguém me conhecia. Como é que eu ia fazer as pessoas irem? Então eu falei, vou fazer um evento num lugar que ninguém pode entrar, se eles vão ter curiosidade de ir, vão querer ir, pelo evento e não por mim. E foram. Chegou lá, eu pus como mestre de cerimônias o Patrício Bisso, que eu não sei se você se lembra, era um Transformer naquela época. Então ele era um Transformer meio argentino, que era uma coisa muito... E é o que eu ia falar, porque hoje você falar isso, no final das contas eu acho que chama muito menos atenção, mas na época era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Imagina em 86 ter um transformista fazendo a apresentação de um evento no Gallery, que era um lugar caretérrimo, assim. Então juntou várias inovações nesse lançamento que fez com que todo mundo saísse de lá com a marca introduzida no ponto de venda. Então para mim foi ótimo. Olha, eu cheguei à conclusão que a receita de inovação é ousadia, como que você está contando desse lançamento, mas fundamentalmente são duas coisas. Você precisa ter ervas e lançar no INB, fazer a história, contar a história, aí dá certo, tá? Achamos a fórmula aqui. Eu acho que é uma mistura de inquietude, porque o inovador é inquieto. Sem dúvida. E ele é uma pessoa observadora, porque você observa como as pessoas fazem as coisas e quer fazer isso de uma forma diferente. E terceiro, muita coragem, né, de investir numa coisa nova. Nesse sentido, o que me chama a atenção é que no seu caso, pelo menos nos dois casos que você contou até aqui, os componentes que me parecem ser, você pegou coisas de uma área, casou em outra e criou inovação cruzada, como você comentou. O que você acha de inovação? Agora vamos cruzar, mas do ponto de vista geográfico, que é, você aproveita alguma coisa que exista num determinado lugar, uma outra que fizeram num outro lugar e traz para cá. Traz coisas, o Brasil tem um monte de coisas de excelências, mas o resto do mundo também tem muita coisa bacana. Sem dúvida. Você tem casos em que você trouxe coisas que você viu fora e aí tropicalizou, transformou para a realidade brasileira. Por exemplo, você estava falando da parte da embalagem. Essas embalagens você lançou no Brasil? Já tinha visto alguma coisa fora ou não? Foi algo que surgiu aqui? Não, já eram essas embalagens, sim. A tampa flip-top, por exemplo, a tampa pump que a gente usou a primeira vez no mercado, já existia nos Estados Unidos. E eu trazia de Manaus, porque elas eram importadas pelo mercado de Manaus, Mercado Livre de Manaus, e eu trazia de lá essas embalagens. Mas acho que um bom exemplo para você disso foi com a Biltin, né? A Biltin é a criadora da categoria de alimentos com colágeno no mundo. Não existia isso em nenhum lugar do mundo. E aí, o que aconteceu? Eu fui construindo marcas e vendendo e tal, e numa dessas, da venda da última, que foi a Hipermarca, a que eu vendi para Hipermarcas, eu falei, estou desempregada, vou fazer o quê? Aí eu falei, quer saber? Eu vou para o Japão. Eu não gosto muito de avião. Falei, então eu vou, não estou com pressa, eu vou pingando e uma hora eu chego no Japão. E aí fui pingando, tal, um belo dia cheguei no Japão. E todo inovador tem mania, né? De entrar em tudo quanto é loja, de tudo quanto é lugar. Eu falei que eu tenho esse vício. Então, em tudo quanto é farmácia, supermercado, loja de produtos naturais, para ver tudo que está acontecendo. De Japão, para mim, era um mundo completamente novo. E eu não parava de visitar pontos de venda até que eu entrei numa farmácia e vi uma faixa de gôndola escrito em inglês, né? Healthy Drinks. Healthy Drinks? O que será isso, né? Estou te falando de 2008. Aí eu falei, nossa, o que será esse negócio? Aí eu olhei a gôndola, obviamente, tudo escrito em japonês, não entendi nada, mas tinha uma marca Shiseido que eu conhecia, porque eu fui importadora de marcas internacionais lá, 28 marcas internacionais durante muitos anos, 15 anos. Aí eu vi lá, Shiseido colágeno. O colágeno era um ingrediente que eu conhecia, porque o meu shampoo da Fitoervas que mais vendia era o shampoo com colágeno. Aí eu falei, colágeno da Shiseido, colágeno de bebê, né? Era um shot na gôndola. E o resto eram shots de hangover, né? De ressaca. O japonês toma saquê, fica com ressaca e toma ressaca. Aí comprei esse produto, era um shotzinho, pus na bolsa e falei, bom, vou levar para o Brasil. Fui para o aeroporto.
Cheguei lá, tinha aquela história de que não pode líquido, esse negócio estava meio começando, eu nem me toquei. Aí cheguei lá, o cara falou, não pode levar. Eu falei, não, eu não tinha só, preciso levar esse negócio de qualquer jeito. Abri e tomei. Ricardo, era horroroso o gosto, mas horroroso. Eu fui xingando o voo inteiro com esse negócio horrível que eu tinha tomado e pensando, essa ideia pode ser boa, mas é muito ruim. Ninguém vai comprar esse negócio, porque alimento... Claro. Tem que funcionar, mas tem que ser gostoso. Porque senão a primeira coisa que você tiver, briguei com o namorado, hoje eu não vou comer esse negócio. Hoje estou com dor de barriga, não vou comer esse negócio. Então você acaba que larga e não tem a constância que precisa ter. Falei, bom, esse negócio não vai funcionar. Estou lá no avião pensando. Quando cheguei no Brasil já tinha a solução. Falei, já sei. Eu vou misturar esse ingrediente nos alimentos, em vez de fazer bebida. Porque beber assim puro ninguém vai conseguir tomar. E aí eu comecei a estudar justamente isso. Misturar o colágeno em alimento. Então, foi assim que nasceram os aliméticos, que é a categoria que misturou alimento, cosmético e vitaminas. Então, misturou 3 mercados. Então, foi uma inovação cruzada de 3 mercados. Suplemento de vitaminas, os alimentos e os cosméticos, ingredientes cosméticos. E com isso, a gente fez o primeiro produto de colágeno do mundo, que a gente lançou em 2010, que foi o Beauty Drink. E, além disso, você acabou fazendo o comentário que eu fiz a respeito da questão de geografia. Quer dizer, você foi influenciada por algo que você viu no Japão. Exatamente. E expandiu. Nesse sentido, hoje, na tua área, quais são os locais que você acha que o empreendedor tem que beber informação? Se é que há algum específico, Estados Unidos, Japão, China, o que você vê de lugar que... Então, eu sempre falo que o que está no Google... alguém já lançou, né? Então não é o lugar para procurar inovação. Também não é lugar para procurar inovação sentado atrás do computador, buscando o chat GPT, não sei o quê, porque tudo que está lá, alguém já fez. Então, a inovação para mim está nas ruas. A pessoa realmente ter essa consciência de que ela tem que ser observadora e sai na rua. Então você olha as vitrines, você olha como as pessoas se vestem, você olha a cor que as pessoas querem, você vê o que elas estão comprando, o que elas não querem mais comprar, quais são os hábitos que estão aparecendo, quais são os hábitos que não existem mais. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Então você pode viajar para qualquer lugar do mundo, em todo lugar do mundo você vai ter uma inspiração de alguma coisa, de alguma oportunidade. E principalmente pós-crise, né? Como o mundo tem passado por muita crise, quando acontecem as crises, existem dores que deixam de existir e novas dores que aparecem. E a gente adora uma nova dor, né? Que quando tem uma nova dor, tem um negócio ali por trás daquela nova dor e alguma coisa que algum inovador vai criar para solucionar. Então é isso, o empreendedor é um cara que caça dores, principalmente novas dores, cria soluções para essas dores e cobra por isso. Gostei dessa. O empreendedor é um caçador de dores. É isso aí, porque é a única forma da gente resolver. Agora, nesse sentido, você acha que com mais transformações tecnológicas, demográficas, padrão de consumo acontecendo, está mais fácil criar novos produtos inovadores, porque as dores mudam com mais frequência? Com certeza. Eu estudo bastante sobre futurismo e eu vejo que o mundo está mudando muito rápido. Né? Concordo. O que vai acontecer nesses próximos 5 anos vai transformar completamente tudo que a gente faz, a forma de fazer tudo, né? De estudar, de trabalhar, de viver, etc. Se comunicar, nós vamos ter uma transformação na saúde, no modo de a gente viver em casa. Eu acho que tudo vai se transformar. Então, como eu dizia, as crises trazem novas dores, mas as grandes transformações também. Então, vão ser 5 anos muito, muito bons para nós empreendedores, porque muitas dores novas vão surgir. Concordo em gênero, número e grau. E acho que isso é verdade em todos os mercados. Uma das coisas que me chama a atenção é quando a gente fala de tecnologia automotiva, por exemplo, o que a gente vê é que cada vez mais os melhores produtos são consequências de inovações que estão acontecendo no mundo inteiro. Você falou de ver isso nas ruas e eu imagino que no caso de cosméticos, no caso de alimentação, provavelmente seja o melhor lugar. Agora, por exemplo, no caso do setor automotivo, os salões são extremamente interessantes em ver tendências de para onde o mercado está indo. Os salões de automóvel, principalmente hoje, Xangai, Pequim, que são os maiores no mundo, os dois, você vê o direcionamento e aí fica mais fácil saber para onde você precisa ir. Existe algo parecido no mundo de cosméticos e de alimentos? Eu acho que em todos os setores funciona mais ou menos igual. Futurismo diz que você tem que estudar os cenários atuais, com os dados que você tem,
e entender para onde esses cenários vão, desenhar novos cenários, né, para o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. E é legal, se você conseguir descobrir o que vai acontecer daqui a 5 anos, você vai ficar milionário. Se você conseguir descobrir o que vai acontecer daqui a 10 anos, você vai ficar bilionário, porque é você antecipar tendências. E é óbvio que quando você visita esses salões, que tem muita inovação e tecnologia embarcada, você consegue detectar cenários e tendências. E aí você consegue provavelmente prever o que vem aí pela frente. Para inovar, né? Para fazer mais do que eles. E além do fator do inovar, até que ponto tem um processo de... falando em matéria-prima, e buscar essa matéria-prima em tudo quanto é canto. Então, por exemplo, no caso dos automóveis, mais uma vez, tanto o design do ponto de vista de peça, quanto de tudo, acaba tendo desenvolvimentos que estão acontecendo. Você pega hoje um automóvel moderno, ele é global. Global no sentido de que, tanto do ponto de vista de componentes, quanto do ponto de vista do que foi desenhado, do que foi embarcado de tecnologia, tem coisa no mundo inteiro. Eu imaginaria que isso deve ser verdade também nas áreas que você atua. É ou não? Olha, Ricardo, eu acho que tudo tem tem que sofre uma adaptação para o país onde ele está. Isso né? sem dúvida. Tanto Ou pelo menos deveria, né? Tanto os carros, quanto os alimentos, quanto a cosmética, quanto a moda. Tem uma tropicalização para se fazer para qualquer país que você vá, né? Para atender às necessidades, os hábitos, as vontades, os determinadores de status de cada país, porque é muito diferente, né? Uhum. Então eu acho que as cores, por exemplo, maquiagem, quando você vai para o México, as mulheres são muito mais maquiadas do que no Brasil, por exemplo. Uhum. O Brasil é um país de muita praia, então as mulheres e muito ligado a cabelo, né? O segundo maior mercado de cabelo, então cabelo e pele e de corpo, produtos de corpo são muito bem-vindos no Brasil, tanto que não são tão importantes na França, por exemplo, onde as mulheres não se preocupam tanto com o corpo. Então depende muito de país para país, qual é o produto que vai mais vender, o que as mulheres estão mais buscando, ou os homens, ou as pessoas. Então, acho que cada produto se adapta um pouquinho. Acho que você tem razão, você me deixou pensando uma coisa aqui. Coincidência ou não foi? Porque os dois mercados que você começou atuando, você está falando de cabelo e aí estava falando quando você começou como dentista, são dois mercados que o Brasil é gigantescamente forte por todos os lados. Quer dizer, dentista, o Brasil até onde eu sei, acho que é o país que mais tem dentista no mundo. E vários fatores, quer dizer, quando você pega consumo de produtos de higiene bucal em geral, o Brasil está lá em cima, sim. Enfim... E cabelo é a mesma coisa. Isso foi coincidência ou você já viu esses mercados porque eram mercados que o público brasileiro tem um interesse maior? Não, você sabe que eu sempre comecei as coisas de forma muito orgânica, sem querer. Uhum. Quando as pessoas me perguntam, por que você fez isso? Eu falo, porque eu observei que era uma dor que existia, assim, era uma necessidade que as pessoas tinham. Nunca foi objetivando que isso fosse crescer muito ou que eu fosse ganhar dinheiro com isso. Acho que tudo o que aconteceu veio em consequência de fazer uma coisa que é a minha paixão, que é inovar. Isso é uma das coisas que eu acho que é totalmente verdadeira. As pessoas às vezes acham que elas começam mirando no resultado final e, na verdade, você começa por um processo que te atrai e que te emociona o suficiente para que você possa ter a dedicação que vai ser necessária e que vai ser muita para poder chegar lá. Senão, não tem como. Você concorda com isso? 100%. Eu acho que quando você trabalha em alguma coisa que você é apaixonado, né? O meu propósito é esse, transformar mercados e transformar a vida das pessoas. Sempre foi esse. Então, aquilo é a minha paixão. Eu vou fazer tudo o que eu precisar fazer para que aquilo aconteça. E conforme ela vai acontecendo, o resultado vem, né? É claro que, conforme os anos foram passando, a concorrência aumentou muito e a competição internacional aumentou muito com a entrada da internet. Quanto mais isso fica global, mais difícil fica, porque hoje você compete com um cara que está lá no Alasca, o outro que está na China, e está todo mundo, né? Porque o inconsciente coletivo também funciona para inovação, né? Então, às vezes você está inovando aqui, então o mesmo cara fazendo a mesma inovação na China e a gente nem sabe. Então, essa concorrência acaba que faz com que as coisas fiquem um pouco mais difíceis. Então, está demorando mais para você amadurecer os negócios, né? E perpetuar. Às vezes você vê empresas que são unicórnio desaparecerem depois de 3, 4 anos. Então, essa rapidez no crescimento, para mim, não quer dizer nada. Porque eu já vi muita empresa que cresce de 0 para 1 bilhão de faturamento e depois de 2 anos quebra. Então, eu respeito muito mais companhias que
têm um crescimento mais gradual, mas que conseguem perpetuar os seus negócios para longo prazo. E para isso, você precisa de muita dedicação, constância, resistência, resiliência, determinação e força, porque senão você não consegue chegar lá. Concordo completamente com você, mas tenho uma dúvida. Você sempre achou isso ou passou a perceber isso ao longo do tempo? Porque se você fizesse essa mesma pergunta para mim, talvez há 20 anos, eu não tinha essa clareza. Não, porque não era tão difícil. Né? Apesar, quando as pessoas me perguntam como é que você fez com a Fitoervas, né? A Fitoervas, eu era dentista, não tinha nenhum conhecimento de gestão, zero. Né? Porque dentista não aprende gestão na faculdade. Então, não tinha nenhum conhecimento de gestão. Eu fui aprender o que era almoxerifado vivendo, não sabia o que eu estava fazendo ali, eu não era química. Então, assim, se eu tivesse, talvez, hoje, começado com a experiência que eu tinha naquela época, eu teria quebrado nos primeiros 60 dias, eu acho. Né? Então, eu tinha muito... Além disso, né, a gente passou, nessa época, por 15 planos econômicos. Né? 3 vezes mudaram o nome da moeda, e hiperinflação, e confisco. Um belo dia eu tinha 800 funcionários, tinha R$50 na carteira. Então, as coisas que nós vivemos naquela época, se a gente vivesse hoje, eu acho que, sei lá, não sei se alguém teria conseguido superar. A gente conseguiu superar, eu acho, porque o mercado não era tão concorrido como é hoje. Hoje é muito concorrido. O que eu acho que nesse sentido mudou, eu concordo com você, é que a competição era local. E ela vem se expandindo, cada vez mais é global. E ela é global em todos os sentidos. Ela é global do ponto de vista de produto. Então, o produto que está disponível aqui, que antes não estava hoje, o produto está disponível em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, entra a história da tropicalização que você falou. Eu acho que a barreira natural que a gente tem é que talvez o produto haja muito parecido lá fora. Mas pequenas diferenças de preferência fazem com que, se você tiver o foco, o conhecimento do cliente e oferecer o produto correto, você vai ter uma vantagem. Então, na minha cabeça, o que a gente tem hoje é um mercado que, do ponto de vista, seja de quais são as fontes da matéria-prima da inovação, seja dos próprios produtos em si, ele é absolutamente global. Mas como o consumo é local, você precisa entender do seu cliente. Essa é a vantagem que qualquer um que tem uma presença para valer no Brasil, qualquer empresa que leva isso, por exemplo, a GWM faz exatamente isso com o automóvel, é uma empresa que é global no final das contas, mas que tem uma presença aqui. E isso tem que ser verdade em qualquer negócio, em qualquer setor. Caso contrário, eu tenho dificuldade de acreditar que uma empresa possa ter sucesso. Eu acho também, Ricardo, que naquela época os mercados eram um pouco mais éticos. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Hoje a cópia é uma coisa violenta. Né? Então você cria uma inovação, ou cria alguma coisa, mas passa assim, 60 dias já tem alguém fazendo uma coisa copiada igualzinho. Eu tenho umas cópias... Que o que mudou não é que o ritmo, a velocidade para conseguir copiar ficou muito mais curta? Mas a velocidade acho que deveria ser a mesma na época. O problema é que as pessoas hoje não têm a menor preocupação em copiar. Porque a insegurança jurídica a nível de justiça marcária, né? Patentes e marcas, não só no Brasil como internacionalmente, é muito discutida. Né? E não deveria ser. Porque outro dia eu brinquei assim, você tem filhos? Muito bem, você tem o registro do seu filho, certo? Se eu for lá pegar seu filho e levar para minha casa, eu posso levar? Claro que não. Você tem o registro, você vai chegar com o seu registro e vai dizer, olha, esse filho é meu, registrei. Muito bem, se eu for na sua casa, vou falar, eu vou morar aqui agora. Você vai falar, não, Cristiano, eu tenho o registro do imóvel, é meu, né? Por que isso não funciona para a marca? Então, quando você registra uma marca no NPI, eu já estou no 2º decênio de vários registros, que tem mais de 150 países registrados, essas marcas. E aí, quando você é copiado, são processos de 7 anos, 8 anos, para conseguir vencer uma cópia. Então, isso, a nível de patente de direito marcário, é tão frágil que isso acaba inspirando pessoas a copiarem. Né? Sabe o que eu estava pensando? Isso no mundo inteiro é assim. Eu acho que algo que me ocorreu te ouvindo é que talvez o paralelo que você fez com pegar o seu filho, o equivalente que está acontecendo não é que pegaram o seu filho, é que clonaram o seu filho. E talvez por isso seja mais difícil, porque você precisa mostrar que é um clone perfeito do seu filho. Até você provar isso aí, é o que você falou, aí levou um tempão, aí o mercado já virou realidade. Esse é o problema. Por exemplo, o direito marcário, outro dia eu fui convidada para representar os empreendedores num evento judiciário, onde estavam todos os
ministros do STF, do STJ, vários juízes e desembargadores, quando eu entrei lá, vou te falar, viu? A gente que fala muito em público, né, não tem, fica meio sem vergonha, já não tem mais muito medo, não. Mas a hora que eu cheguei ali, Ricardo, minhas pernas tremiam. Eu falei, o que eu vou falar para esses caras, eu ser presa daqui? Mas assim, o que eu falei para eles, e que eu acho que foi a minha missão ali, é falar um pouco sobre esse direito marcário, porque se a gente não protege as empresas brasileiras e as marcas brasileiras e as nossas patentes, não adianta você dar dinheiro para a inovação, né? Vários governos, desde o governo Dilma, tem sido liberado dinheiro para o FINEP, para a inovação, 10 bi, 5 bi, 50 bi, cada ano é um número maior, o que é muito legal. Porém, a gente precisa proteger as inovações. Então, se você leva 10 anos para conseguir registrar uma patente e que essa patente seja registrada e protegida, imagina, 10 anos já não vale mais. Quer dizer, outro dia eu estava vendo um Motorola um dos telefones da Motorola, até hoje não tem patente, hoje ninguém mais usa Motorola, nem sei onde está o meu, né? Porque eu tive um que parecia um tijolo, que eu nem sei onde está mais esse telefone. Então não adianta você levar 10 anos para aprovar uma patente. Você precisa ter um fast track para aprovação de patentes e marcas e realmente um INPI que proteja os inovadores brasileiros. Porque você só consegue inovar e garantir que você vai fazer com que aquela inovação, de algum momento, seja lucrativa, se você tiver uma proteção na hora da venda. Se você deixar com que todo mundo copie, aí é muito injusto, né? Olha, não dá para... Essa conversa podia ir longe, mas acho que não dá para terminar melhor do que isso. Você só consegue inovar se você garantir que haja proteção a quem inova. Não podia estar mais de acordo. Cris, antes, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que a gente convida aqui. Eu queria saber o seguinte, para você, o que é o amanhã hoje na inovação? Olha, muita coisa do amanhã já está aqui, né? Que as pessoas não sabem, mas eu acho que os setores que serão mais impactados, na minha opinião, e que precisavam mesmo de uma transformação, é o setor de educação, porque a educação ainda é muito arcaica no Brasil e precisa de uma transformação rápida, e já existe muita coisa lá fora que teoricamente parece que é amanhã, mas está aí hoje e precisa ser feito a partir de já. Então a gente precisa realmente reformular o sistema de educação no Brasil. E a segunda coisa é a medicina, né? A medicina antigamente era um tratamento curativo, né? Vamos curar as doenças. E hoje a medicina lá fora já é uma medicina preventiva. E o Brasil ainda vou lá no SUS porque eu estou doente, por favor, me trata. Então acho que precisa que a medicina pública seja uma medicina de prevenção para que a gente realmente possa ter um Brasil mais eficiente, mais barato, né? Mais barato e melhor. Assino embaixo e eu desconfio que vocês também. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam até agora. Imagino que você tenha gostado. Então, curta aqui o podcast, aproveite e compartilhe. Se você ainda não conferiu os outros episódios, não deixe de fazer isso e assine para poder receber todos os próximos episódios. Cris, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Bom demais. Obrigado, gente.